queridos ouvintes, está começando mais um episódio do PsicoCast, o melhor podcast estudantil do UniAEM. Você seja bem-vindo enquanto estiver comendo sua pipoca, lavando sua louça, tá tudo bem. E bom, esse podcast é um podcast onde você vai aumentar ainda mais o seu conhecimento na área da psicologia. Hoje temos alguns patrocinadores, né? Principalmente ali o Bahia Verde, que tem patrocinado todas as luzes, a produção aqui, que conseguiu trazer as meninas também aqui pro nosso podcast. Você que for ainda hoje, lá no Bahia Verde, vai ter apenas ali 80% de promoção aí, né? Com o PsicoCast 80. Esse código você fala pra eles e você vai ter 80% de desconto. Mas vamos para nossas apresentadoras, na verdade. Hoje eu tenho aqui a Daniela Antunes e a Kaliane Bispo, duas estudantes do 4º período de psicologia. Podem se apresentar, meninas. Olá, pessoal. Meu nome é Kaliane Bispo. Eu sou estudante de psicologia e para mim é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a ACT, que é um assunto tão interessante e tão legal da psicologia. Olá, pessoal. Sou Daniela Antunes, também sou estudante de psicologia e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É um prazer ter vocês conosco. Hoje a gente vai aprender justamente sobre a terapia de aceitação e compromisso. É isso, meninas? Exatamente. Que bacana. Bom, a gente vai responder algumas perguntas aqui para vocês, né, sobre o que é exatamente, como funciona, quem foi ali os colaboradores dessa abordagem. E para começar, vocês perguntar para a Kali, o que é, afinal de contas, a ACT, Kali? Então, antes de explicar exatamente o que é a ACT, eu vou contextualizar um pouquinho para vocês para ficar um pouco claro. O sofrimento humano, né, é uma coisa que está intrínseca para todos os seres humanos. Então, todo mundo nasce, cresce e morre da mesma forma que todo mundo passa por momentos felizes e momentos tristes. Mesmo as pessoas que possuem, né, as condições mais favoráveis, elas podem experimentar situações de ansiedade, de depressão, de tristeza profunda. E a EFT, ela entra nesse sentido de incentivar a pessoa a acolher e a sentir, de fato, esse pensamento, esse sentimento. A EFT, ela surge, né, como a terceira escola da área comportamental. Ela surge justamente diante dessa divergência com as anteriores. Antes da ERT existia a TCC, e a TCC ela orientava, né, muitos dos seus pacientes ao invés de acolher os seus sentimentos, de fazer uma mudança de sentimento. Então, por exemplo, eu estou me sentindo triste, mas é como se eu não pudesse me sentir triste de fato, como se a tristeza não fosse um sentimento interessante de se sentir. Então, a ERT ela surge, né? Dani vai falar um pouquinho mais sobre como ela surgiu, quem criou, quem fundou a ACT, mas ela surge justamente nesse contexto de facilitar os seus sentimentos, aceitar as experiências humanas. Então, isso é bem interessante. Entendi. E, meninas, não tinha uma dúvida sobre a pronúncia, né? TACT, ACT. Então, eu estava estudando um pouquinho mais, né, antes de vir para cá para o podcast, e o nome, né, a terapia de aceitação e compromisso, a sigla EFT, ela vem do inglês, só que tem um trocadilho. O rapaz que fez, né, o Reis, que ele criou a ACT, ele fez um trocadilho com a sigla, porque ACT em inglês é ação. Então, ele orienta que se chame de ACT justamente para que haja esse trocadilho. Interessante, legal. E Dani, você pode falar um pouquinho pra gente sobre a origem da ACT? Sim. A origem da ACT se deu no desenvolvimento por Stephen Hines, na década de 80, nos Estados Unidos. E a ACT, ela tem raízes do radical de surgir, mas com o diferencial que a Kali falou há pouco mais, ajuda as pessoas a aceitarem, a se acolherem, né, nas suas experiências internas. A consolidação veio agora nos anos 2000, onde essa vontade tomou mais força através da psicologia molecular. Nossa, interessante, né, meninas? Sim, bacana, interessante. Interessante. E, Kali, conta pra gente, pra galera de casa, sobre os conceitos principais
Ok, a ACT ela trabalha com 6 processos centrais, mas eu vou citar alguns aqui de forma resumida para que fique claro. O primeiro deles é a fusão cognitiva. A fusão cognitiva ocorre quando os pensamentos são percebidos como verdades absolutas. Eu vou dar esse exemplo e a gente vai seguindo com esse exemplo nos outros processos também. Um pensamento, por exemplo, eu sou uma fracassada. Você tem esse pensamento e quando você acredita que esse pensamento é uma verdade absoluta, isso se torna uma fusão cognitiva. Então, você entende que aquele pensamento é uma verdade e isso passa a guiar todos os seus comportamentos. O segundo processo central, né, é a esquiva experiencial. A esquiva experiencial, ela acontece quando, a partir de um pensamento de fusão cognitiva, você passa a se esquivar de situações que podem ser gatilhos para esse pensamento. Então, por exemplo, eu acredito fielmente que eu sou uma fracassada, de acordo com a minha fusão cognitiva, e por conta disso, a partir desse momento, eu vou passar a evitar qualquer tipo de situação que possa ser um gatilho para eu me sentir dessa forma. Então, por exemplo, vai acontecer uma apresentação de trabalho na faculdade e eu vou precisar apresentar para a sala toda. Por eu acreditar fielmente que eu sou uma fracassada, eu não vou nem tentar fazer essa apresentação. Outro processo central que a ACT ela propõe é a flexibilidade psicológica. O que seria a flexibilidade psicológica? Seria a capacidade de você estar plenamente presente no momento, observando seus pensamentos, seus sentimentos, sem se deixar dominar por eles. Então, por exemplo, ainda seguindo desse exemplo do eu sou uma fracassada. A partir do momento que você sente isso, você para e pensa: por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando dessa forma? Sem acreditar que aquilo é de fato uma verdade absoluta. E quando você passa por esse processo, acontece a desfusão cognitiva, que nada mais é do que você observar esses pensamentos sem se identificar com eles. Então você entende que você está pensando dessa forma, que ele é um sentimento, que ele é válido. Inclusive, o diferencial do ACT é esse, né? Que não existem pensamentos que não podem ser pensados, ou sentimentos que não podem ser sentidos. Pensamentos e sentimentos estão ali para serem sentidos. Porém, quando a gente tem uma desfusão cognitiva, a gente passa a observar esses pensamentos e sentimentos sem acreditar neles, sem internalizá-los. Sem levar como se fosse verdade. Exatamente. E sentir também que ele nos impede de fazer as coisas, né? Que ele nos paralisa. Exatamente. Tem uma frase do Reis, que foi o fundador da ACT, que diz assim: o objetivo da ACT não é eliminar a dor, mas é aprender a lidar com ela da forma que a vida possa ser vivida plenamente, guiada por valores e significado. Ou seja, você não vai ficar sem sentir dor. Não existe a possibilidade de um mundo em que você não vai sentir dor ou sentir sentimentos desconfortáveis. Mas o segredo está em você sentir, mas ainda assim você aprender a lidar com esses sentimentos. Ela é necessária, né? Eu dei uma pesquisada, né, pra vir conversar com vocês, né, não sou uma leiga no assunto. E é como a dor que a gente sente, né, de, por exemplo, queimar, se a gente coloca no fogo ali, por exemplo, não estivesse sentindo a dor de primeira que tá ali aquecendo, queimando, a gente ia ficar com a mão no fogo, por exemplo, até sair das cores. Então é necessário, na verdade. Sim, às vezes a dor é um fator protetivo também na nossa Sim. vida, né? O medo também, com certeza. E justamente por isso que é importante a gente aprender e saber lidar melhor com isso. Porque isso está inerente ao ser humano, a gente vai passar por isso. Então, torna-se mais fácil o processo da vida quando se aprende melhor e se entende sobre essas questões de sentimento. Exatamente. Com certeza. E, meninas, contem pra gente, contem pra galera de casa aí, por que essa abordagem é relevante nos dias de hoje? Então, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas tentam se sentir bem o tempo todo. E qualquer sentimento negativo que venha, nós entendemos como inadequado, como não podemos sentir, não podemos pensar dessa forma. E a ACT, ela nos lembra que nós precisamos aceitar o que nós sentimos. Porque aceitar o que sentimos é o primeiro passo para uma vida mais verdadeira. E ela nos ensina também a parar de lutar contra o que sentimos e a focar no que realmente importa, que é
as nossas escolhas e ações a partir do que estamos seguindo. Entendi. Olha só que bacana, interessante. Eu acredito que esteja sendo muito proveitoso, né? Tanto pra mim quanto pra galera que tá em casa. E falando nisso, meninas, a gente tem ali o nosso superchat que dá todo vapor. Selecionamos 3 perguntinhas aqui, né, pra vocês. A primeira pergunta vem do Freud Batedor de Bolsa. Olha só. Ele mandou 5 centavos e disse assim: boa noite, meninas. Sou aqui de Xique-Xique, Bahia. Manda um abraço pra minha avó. Mandou um abraço pra vozinha dele. Gostaria de saber o que significa aceitar, nascer e um beijo. É um beijo aqui confortável? Ok, ótima pergunta. Um abraço pro pessoal de Xique-Xique, Bahia. Cidade muito acolhedora. Então, na ACT, aceitar não é se conformar. Existe uma grande diferença. Aceitar seria abrir espaço para experiências internas sem tentar evitá-las ou controlá-las. No caso, não é você se conformar com a situação, mas é você aceitar e acolher esses sentimentos ou as experiências que podem vir a acontecer. Entendi. Espero que a galera de casa também tenha entendido. E a gente vai pra próxima pergunta. Essa veio do WhatsApp e é do Pavlov 2001. Ele pergunta assim: sofro muito com pensamentos negativos. Gostaria de saber como que a ACT pode ajudar. Manda um salve pro meu cachorro Albert, que sempre assiste vocês junto comigo. Manda um salve pro cachorro. Ao Albert. Bom, a ideia da arte não é eliminar esse pensamento negativo, mas sim mudar como nos relacionamos com esse sentimento negativo. Em nenhum momento a gente quer eliminar, porque o sentimento é ruim, então não muda nesse sentido. É fazendo isso através do que a Karen falou anteriormente, que é a decisão cognitiva, que é basicamente entender que é um pensamento, é um evento mental e que ele não pode ser tomado 100% como verdade. Porque quando isso acontece, esses pensamentos e esses sentimentos, eles podem começar a me paralisar. E se torna meio que a fusão, né? Como você Exatamente. explicou. Olha só. No fundo é tudo muito simples, né? A gente tem os termos, tem as técnicas, tem os conceitos, mas no fundo é uma abordagem muito simples e muito tranquila de se entender. Sem, por exemplo, muitas teorias, né? E teorias como a gente vê aí em E eu outras. vejo que está muito envolvida na questão do autoconhecimento e a partir desse autoconhecimento, do se acolher as emoções, os pensamentos, os sentimentos. Sim, isso. A última perguntinha vem do Esquina dos Ratinhos. Eles nos mandou um superchat de 50 centavos e disse assim: olá pessoal, estou achando o máximo o episódio de hoje. Vocês arrasam demais. Se eu fosse o professor Alisson, daria 10 pra vocês. Olha aí. A minha pergunta é: como a ACT pode ajudar quem se sente preso no sofrimento? E aí, meninas? Ótima pergunta, viu? Então, como a gente já falou aqui, a ACT, ela desenvolve a flexibilidade psicológica. Isso ajuda você a agir de acordo com valores pessoais, mesmo quando você está sentindo algum tipo de dor. Algumas pesquisas mostram que quando você foge das emoções, você tenta fugir das emoções, a probabilidade delas se intensificar é muito grande. Então, quando nós trabalhamos com a flexibilidade psicológica, nós aceitamos e acolhemos as nossas emoções sem fugir delas. Entendi. Bom, esse foi mais um podcast, né? Mais um Psicocast. A gente tá chegando no final aqui. Para concluir, gostaria que as meninas deixassem aí uma mensagem, né? Algumas palavras para os nossos queridos ouvintes de casa. Ô, gente, só uma pausa aqui, porque o meu tá lendo muito. E eu quero tossir. A mensagem que eu deixaria é para vocês lembrarem que, apesar dos altos e baixos, o importante é continuar trilhando o caminho sem medo de sentir. Mostrar vulnerabilidade é libertador. Como o Kirk fala, a vida acontece no presente. Quando nos conectamos com o agora, vivemos com mais autenticidade e compaixão.
A ACT, ela vai muito além de redução de sintomas. Ela é uma filosofia de vida que reconhece a dor como inevitável, porém o sofrimento desnecessário como opcional. Isso promove para nós resiliência e alinhamento também com valores pessoais. Bom, gostaria de agradecer, meninas. Kali, Dani, gostaria de agradecer vocês pela participação, compartilhar um pouquinho do conhecimento aqui, né, com a gente, com a galera de casa. E muito obrigada por você também que nos acompanhou até aqui. E até o próximo episódio.